Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao Café com Palavra. E eu quero, pela graça de Deus, tratar um tema tão importante que tem a ver com comunhão, né? Deus não nos chamou para viver sozinhos. Por quê? Quando a gente olha para as Escrituras como um todo, nós precisamos lembrar que no céu nós temos um alto nível de unidade. Nos céus nós temos uma comunhão perfeita. Você vai ver lá no livro de Gênesis, quando Deus foi fazer o homem, ele falou: façamos o homem. E desde aquele começo, o livro dos princípios, o Senhor criou uma família na pessoa de Adão e Eva. Isso foi sendo estendido para os patriarcas, passou a ser um dos pilares, né? Apesar das grandes dificuldades na história de Israel, Deus trabalha com famílias, e isso é uma sombra ainda. Quero destacar aqui a pessoa de Abraão, quero destacar aqui o que aconteceu ali com Moisés, Deus retirando tudo baseado em famílias, um valor violento dentro da perspectiva judaica cristã. À medida que Israel era santificado, atraía também as nações, o movimento das nações indo visitar, à medida que a santidade de Deus fosse e estava sendo manifestada, lembrando que a amplitude dos propósitos de Deus ele é grande. Agora, na igreja nem se fala, né? Antes as nações deveriam ir a Israel, Deus então estabelece a igreja em Atos capítulo 2, totalmente conectado com a profecia de Joel, que o Espírito viria sobre toda a carne, propósitos de Deus amplo, e no estabelecimento da igreja esse Espírito veio sobre muitas pessoas. Então esse é um fundamento violento na perspectiva cristã, bíblica. Nós precisamos lembrar o que Jesus também falou em João capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós deveis amar uns aos outros. E se somos cristãos, nós não somos chamados a andar sozinhos. Precisamos lembrar também de Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Há uma tentativa tremenda das trevas de impedir comunhão, de trazer falta de unidade, mas eu quero dar um grito aqui, que a perspectiva judaico-cristã, muito mais na igreja agora, é baseado não numa comunhão superficial, não é essa a koinonia bíblica, mas numa comunhão extremamente profunda. E se nós temos comunhão com Jesus, e Deus é um Deus relacional, Ele mandou o Espírito sobre toda a carne porque Ele é relacional. Se nós temos comunhão com Jesus, o símbolo da nossa fé, o modelo essencial para a nossa vida, nós precisamos andar em comunhão com os nossos irmãos. Para fundamentar isso, eu quero pegar aqui 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Se somos cristãos e estamos realmente colocando Cristo como centro da nossa vida, é impossível nós não andarmos em comunhão com os nossos irmãos. A presença do Espírito, o reino e o governo do Espírito em nós vai nos levar. Teremos problemas? Certamente, mas temos um sangue. É o que o versículo fala. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que essa palavra possa entrar, que Jesus seja o centro do nosso coração. Precisamos entender e praticar isso. Nesse caminho tem muita cura, confessando os nossos pecados uns aos outros. Nesse caminho a nossa humanidade ela é trabalhada. Nesse caminho o nome de Jesus é glorificado, e à medida que nós vamos crescendo em amor, o nosso testemunho vai ficando mais forte. Que Deus te abençoe, que você, que nós possamos andar em unidade nesses dias, refletindo o amor de Cristo na terra, na comunhão
entre os irmãos.